Você abrir sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 11, versículo 8. Livro do Deuteronômio, capítulo 11, versículo 8. Mesmo assentados, mas reverência à palavra do nosso Deus, Deuteronômio 11, versículo 8. Diz assim: guardai, pois, todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que sejais fortes e entreis e possuais a terra para onde vos dirigis, para que prolongueis os dias na terra que o Senhor, sobre o juramento, prometeu dar a vossos pais e à sua descendência, terra que mana leite e mel. Porque a terra que passais a possuir não é como a terra do Egito, de onde saíste, em que semeáveis a vossa semente e com o pé a regais como a uma horta. Mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales, da chuva dos céus beberá as águas, terra de que cuida o Senhor vosso Deus. Os olhos do Senhor vosso Deus estão sobre ela continuamente, desde o princípio até o fim do dia. Se diligentemente obedecerdes aos meus mandamentos, que hoje vos ordeno, de amar o Senhor vosso Deus, e de servir de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, darei as chuvas da vossa terra ao seu tempo, as primeiras e as últimas, para que recolhais o vosso cereal e o vosso vinho e o vosso azeite. Darei erva no vosso campo aos vossos gados, e comereis e vos fartareis. Guardai-vos, não suceda que o vosso coração se engane, e vos desvies e sirvais a outros deuses, e vos prostreis perante eles. Que a ira do Senhor se acenda contra vós outros, e feche ele os céus, e não haja chuva, e a terra não dê a sua messe, e cedo sejais eliminados da boa terra que o Senhor vos dá. Ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma. Atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por frontal entre os olhos. Ensinai-a a vossos filhos, falando delas assentado em vossa casa e andando pelo caminho, deitando-vos e levantando-vos. Escrevei-as nos umbrais de vossa casa e nas vossas portas, para que se multipliquem os vossos dias e os dias de vossos filhos na terra que o Senhor, sobre juramento, prometeu dar a vossos pais, sejam tão numerosos como os dias do céu acima da terra. Porque se diligentemente guardardes todos estes mandamentos que vos ordeno, para os guardardes, amando o Senhor, vosso Deus, andando em todos os vossos caminhos, e a Ele vos achegardes, o Senhor desposará todas estas nações, e possuireis nações maiores e mais poderosas do que vós. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, desde o deserto, desde o Líbano, desde o rio Eufrates, até o mar ocidental será vosso, ninguém vos poderá resistir. O Senhor vosso Deus porá sobre toda terra que pisardes o vosso temor, como já vos tenho dito. Que o Senhor nos abençoe com a leitura da sua palavra. Irmãos, esse texto do qual nós estamos diante é um texto bem propício para esse momento. É bem propício porque Moisés está, então, diante das planícies de Moabe, rumo à terra prometida, a terra que o Senhor tinha, sobre juramento, prometido
ao povo de Israel. Então ele está diante da planície de Moabe, fazendo um discurso aos filhos que os pais faleceram no deserto por desobedecerem. Então o que ele faz? Ele relê a lei. Ele faz uma releitura da lei, para que nesse novo ciclo, onde o povo de Israel, os filhos que viram os pais morrendo no deserto por desobediência, consigam compreender verdades espirituais, a fim de construírem um novo ciclo bem-sucedido para a vida deles. Porque eles viram que aquele período no deserto foi um período marcado pela desobediência, e essa desobediência gerou morte. E o Deuteronômio traz algumas recomendações muito preciosas para aquelas pessoas que desejam construir um novo ciclo. Nós estamos, dentro de alguns instantes, entrando sobre um novo ano, um novo ciclo da nossa vida, um novo ciclo da sua família, um novo ciclo para a igreja, um novo ciclo para a nossa sociedade. Tudo está sendo proposto como novo. E aqui está a chave para a gente compreender, porque Deuteronômio vai trabalhar exatamente essa ideia. Ele estabelece 2 princípios. Primeiro, exclusividade e devoção a Deus. Para que esse novo ciclo seja aproveitado da melhor maneira possível, é necessário que o coração do homem esteja devoto exclusivamente a Deus, não criando outros deuses, porque isso traz destruição. Mas não é só isso. Nesse novo ciclo, é necessário que os homens, os filhos daqueles que faleceram no deserto, e nós, assumamos a responsabilidade dos nossos atos, de que novos ciclos são criados por atitudes concretas do nosso dia a dia. E é isso que Moisés está tentando transmitir, que a relação deles com Deus determinaria se o ano deles seria produtivo ou não. Mas não só a relação deles com Deus, mas a relação deles com os princípios divinos determinaria se esse novo ciclo, ele vai ser um ciclo abençoado e gracioso, ou será um ciclo, novamente, de morte e de dor que o povo vivenciaria na sua experiência. Então é assim que nós entendemos, irmãos, que novos ciclos, sem dúvida nenhuma, são formados, sabe por quê? Por decisões que nós tomamos diariamente. Um novo ano que se apresenta para nós, e existe uma mística nisso, né, irmão? A gente fala, novo ano, vida nova. Mentira isso. Não tem novo ano, vida nova. Novo ano só tem vida nova a partir da consciência que nós desenvolvemos de que só teremos vida nova a partir das nossas atitudes e decisões. Porque um ano novo é fruto de novas decisões e novas atitudes. Não é fruto dessa aleatoriedade. Um ano é bom, outro ano é ruim, e a gente entra nessa crença que não tem nada a ver com aquilo que Deus propõe para nós. Entramos um novo ano achando que esse novo ano será muito bom, achando que esse novo ciclo vai ser uma bênção, e que, pelo contrário, não envolve nenhuma atitude nossa. Quantas vezes, irmãos, e pessoas que estão no nosso convívio, estão vivenciando conosco, expressam isso, o ano que vem vai ser um ano, então, onde Deus vai abrir os caminhos. Não, irmãos, não. A gente precisa tirar isso da nossa consciência, porque isso joga sobre Deus uma responsabilidade que é nossa. A graça já está depositada sobre mim e sobre você. O amor de Deus já está em mim, já está em você. O desafio é, construa um ano de vitória, de graça e de misericórdia sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre aqueles que estão próximos. A bênção do Senhor já nos acompanha à medida que a gente reconhece que a responsabilidade é nossa. Por isso que ele diz, lá no verso 8, ponho diante de vós
a bênção e a maldição. Os dois caminhos estão aí. Escolha qual que vocês vão decidir. E não só escolha, mas sofra as consequências da sua escolha. Essa mentalidade que nós desenvolvemos ao longo dos anos é uma mentalidade que, na maioria das vezes, faz com que a gente viva uma miséria ano após ano, irmão. Vivendo, tendo consciência de que Deus está colocando diante de nós caminhos e alternativas, porque Ele deseja nos ver bem. E é assim que nós temos a seguinte consciência, que nós precisamos assumir a responsabilidade de que novos ciclos são formados por ações concretas, manifestas no dia a dia. A gente sempre faz essa pergunta e é necessário. No ano de 2019, que a sua família seja abençoada, que a sua casa possa ser um celeiro onde as coisas possam frutificar. Mas só frutifica aquilo que a gente semeia, irmão. Só frutifica aquilo que corresponde à nossa responsabilidade. Então nós precisamos assumir a responsabilidade de que os novos ciclos serão formados a partir das nossas ações. Não há como semear uma coisa e colher outra. Infringe a ordem natural, o princípio espiritual que Deus estabeleceu. Mas, sem dúvida nenhuma, a expectativa de Deus sobre mim e sobre você, a sua casa, a sua vida profissional, é que a gente frutifique, meu irmão. A mensagem da graça já nos foi dada. E aí, esse texto, ele fala de duas ações que estão sobre a nossa responsabilidade. Duas ações que nós precisamos renovar ao longo do tempo. Renovar ao longo da nossa fé e da nossa crença. A primeira ação, eu gostaria que você deixasse sua Bíblia aberta, estivesse acompanhando comigo, do verso 11, vai do verso 8 ao verso 17, em toda essa parte, Moisés está propondo ao povo um único princípio, a renovação diária do amor a Deus. O verso 13 diz isso: se diligentemente obedecerdes aos seus mandamentos que hoje vos ordeno, de amar o Senhor vosso Deus, e de o servir de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. O que Moisés quer conduzir esse povo para construir um novo ciclo, um ciclo de qualidade, um tempo de qualidade, um tempo saudável, um tempo bom? É que eles precisam aprender um princípio, de que a nossa relação com Deus envolve uma relação onde o que antecede a obediência precisa ser o amor. O que Moisés está propondo para o povo aqui não é uma obediência que torna-se fruto de um desejo de possuir as coisas. Moisés está conclamando o povo, chamando o povo e dizendo que o amor de vocês, ou melhor, que a relação de vocês com Deus seja uma relação de amor. E que a obediência seja fruto desse amor. E não o contrário. E não essa visão onde obedecemos para alcançar os benefícios. Porque isso vai revelar exatamente que nós desejamos os benefícios e não o Senhor. Que o que mais nos interessa em Deus não é quem Ele é, mas o que Ele pode nos oferecer. E o povo estava diante de um ciclo novo, um novo momento, uma nova possibilidade das coisas darem certo. O problema não era a terra, irmão. A terra era boa. O problema não é o ano é bom. Está aqui, ó, disponível para cada um de nós. O problema está em nossas atitudes e em nossas decisões. O que nós iremos fazer com esse novo ciclo que apresenta-se para nós? A mudança que Deus realiza em nosso coração não é assim, irmão.
Não é algo que a gente fala, Senhor, muda-me. E a gente espera acontecer sem construir nada, sem tomar as decisões corretas. E a gente precisa, e a proposta é essa, para a gente aprender a desfrutar de novos momentos da nossa vida, a nossa relação com Deus precisa ser uma relação de sucesso, uma relação bem-sucedida. Mas essa relação bem-sucedida, ela só pode ser de acordo se ela tem o princípio da relação amorosa. Ao longo desse ano, irmão, nós teremos muitas oportunidades de adorar os benefícios e não aquele que nos concedeu toda a graça e toda a bondade. Nós teremos muito a oportunidade de buscar a Deus por aquilo que Ele pode nos dar e desenvolvermos uma relação com Ele de interesse, onde nós queremos mais o que Ele pode nos oferecer do que realmente aquilo que Ele é e simboliza para nós. Sabe como é que a gente renova o nosso amor a Deus diariamente? Sabe como é que a gente renova a nossa relação com Deus? Primeiramente, a gente precisa recordar os feitos do Pai em nosso favor. Você vê no verso 10, ele vai falar sobre o Egito. O verso 3, ele fala também sobre o Egito. E o capítulo 8, ele também fala sobre o Egito. Trazendo essa mentalidade, esse ato para o povo. Tragam o passado como um presente vivo, para que a fé seja alimentada, não uma fé de interesse, mas uma fé grata e amorosa por todo o passado que Deus construiu com a sua misericórdia e a sua graça ao nosso favor. O que ele está chamando o povo de Israel a ter essa consciência de que desde a formação desse povo, até esse momento onde eles entrariam na tão esperada terra prometida, Deus os tinha conduzido e tinha mostrado grande amor e grande graça para esse povo que desobedeceu, esse povo que desistiu e decidiu viver por conta própria. É exatamente a imagem do Senhor Jesus Cristo. Nos resgatou, irmãos, da morte, do inferno e de tudo aquilo que nos prendia. Essa relação de Deus com o povo de Israel mostra exatamente que às vezes a gente passa desapercebido a nossa capacidade de recordar todos os feitos do Senhor para conosco. A nossa memória muitas vezes é curta, e aí nós mantemos uma relação com Deus exclusivamente de interesse, buscando os benefícios e não aquele que é amoroso, que nos guiou, que nos salvou, que nos redimiu e oferece a cada um de nós uma oportunidade de fazer o ano de 2009 valer a pena, dar certo, ir para frente, para a honra e glória do nome de Jesus. A relação que o povo tinha, em alguns momentos, é esta mesma relação que nós temos com Deus. Nós não lembramos o que Deus já fez por nós. A nossa memória é curta, passa desapercebida. Isso independe de confissão religiosa, sabe por quê, irmãos? O povo da aliança, quando viu Jesus aparecendo no cenário, rejeitaram Jesus, o povo da aliança. Porque foram incapazes de reconhecer o Deus que vem por caminhos simples, o Deus que não precisa de palácios, apenas precisa de coração de pessoas sinceras, que o amem além de todas as coisas. Precisamos urgente reconhecer, irmãos, sabe o quê? Aquilo que éramos e o que poderíamos ser se não fosse a graça de Deus sobre nós. Quando a nossa visão está distorcida sobre quem realmente somos e o que realmente nós éramos, passamos a nutrir uma relação com Deus de interesse. Te darei um domingo e tu me darás o que eu preciso. Te darei tantos louvores e tu me concederás aquilo que eu preciso, porque o que mais importa não é o Senhor, é aquilo que tu podes me dar. A nossa relação de amor com Deus, e na maioria das vezes, só enxergamos isso,
Só conseguimos enxergar o amor de Deus quando nós temos a capacidade de olhar para o passado e encarar o passado com realidade e não com mentira. E aí nós percebemos que a única barreira que me impede de enxergar quem sou, de me enxergar como realmente eu poderia ser, perdido, destruído, como muitos estão aí precisando das nossas ações práticas. Quando nós olhamos para essa realidade, irmãos, quando nós olhamos para o passado com verdade e seriedade, a gente passa a enxergar o quão bom o Senhor foi para conosco. Mas tem uma coisa que faz a gente enxergar o passado de modo errado. A endemoniada, maldita e encapetada religiosidade. Amém? Graças a Deus. Ela dá um óculos para a gente, turvo, irmão. A gente olha para o passado e pensa assim, mas o que Deus fez por mim é porque eu era bom, eu tinha algum valor em mim. Não, nós não temos nada, irmão. Nós não tínhamos nada, nós não merecíamos nada, nós não merecemos nada. Mas ao olhar para o passado, nós encaramos a mão graciosa de Deus na nossa história, a bondade de Deus nos cercando. Mas a religiosidade impede de que a gente olhe para si com transparência, com realidade, e veja quem realmente eu sou, o que passa na minha mente, como eu trato, como eu vivo. Muitas vezes, o que eu merecia era realmente a condenação e a morte, mas Ele não nos deu condenação e morte. Pelo contrário, Ele está dando para você e para mim hoje, uma nova oportunidade de fazer diferente. Um novo tempo para a sua vida costuma começar quando nós olhamos para o passado e enxergamos quem realmente somos. A nossa falta de memória é o princípio da nossa destruição. Quando nós não encaramos o nosso passado, onde Deus a cada momento nos guiou, nos conduziu, por isso que Deuteronômio diz, capítulo 8, tratem de lembrar tudo o que o Senhor fizera a vocês no passado, tirando vocês do Egito, braço estendido, mão forte, socorro bem presente, arrancando vocês de lá. Tratem de lembrar disso, tratem de olhar para trás. É isso que o povo precisava, é isso que nós precisamos para encarar um novo ciclo. A gente precisa entender a bondade de Deus no nosso passado. Quando a nossa memória falha, a nossa capacidade de reconhecer a bondade divina nos afunda. A nossa trajetória passa a ser uma trajetória de morte, uma trajetória então de rancor, angústias e destruição. E aí passamos a viver um ciclo, né, irmão? Sabe como é que é esse ciclo vicioso? Novo ano não é vida nova, não significa vida nova. Por quê? Porque não são novas atitudes. Se não são novas atitudes e nova consciência, erros do passado serão novamente cometidos. Porque não foram tratados. E quando a gente não tem esse princípio, que é o reconhecimento da nossa falha, a nossa vida gera fracasso, gera morte. Nós começamos a perceber o quão distantes de Deus nós estamos. Mas como que a gente pode renovar novamente o nosso amor a Deus acima de todas as coisas? Nós devemos também compreender que todos os benefícios alcançados são frutos da graça e não da nossa obediência interesseira. Você vê Moisés aqui discursando, e o coração desse texto está lá no verso 13. Ele dá uma chamada clara ao amor que antecede todas as ações, de que o povo deveria amar a Deus e por isso obedecê-lo, de que o povo necessitava compreender que a fim de uma relação baseada no amor, eles precisavam necessariamente ver que tudo o que eles alcançaram até aquele momento não foi fruto da obediência interesseira deles.
mas foi fruto da graça de Deus em cada momento, em cada circunstância. Eles só aproveitariam o novo ciclo da maneira correta. Só aproveitaremos, irmãos, esse novo ciclo que se apresenta para nós da maneira correta, se nós entrarmos nesse novo ano com essa consciência, renovando o nosso amor a Deus, renovando o nosso entendimento de que amar a Deus acima de todas as coisas deve anteceder toda a nossa obediência, porque na maioria das vezes obedecemos a Deus porque revelamos uma idolatria oculta no nosso coração. Nós obedecemos porque queremos conquistar as dádivas das mãos dEle. E a prioridade de Deus, essa é a proposta do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, é trazer salvação para a nossa trajetória. É trazer uma nova possibilidade de viver da maneira correta, agradando a Deus. Mas na maioria das vezes, irmãos, é um fracasso nosso, porque nós estamos mantendo uma relação com Deus intimamente ligada ao que Ele pode nos oferecer. Sabe por quê? Porque o que Ele nos oferece é mais importante do que aquilo que Ele é para nós. Então buscamos a Deus por aquilo que Ele pode nos dar e não por aquilo que Ele realmente é. Então o nosso Deus não é aquele que está no trono, mas é aquele do qual nós utilizamos o que está no trono para realizar as nossas vontades e os nossos prazeres. O fracasso da nossa relação começa aqui. Sabe por que há muitas pessoas decepcionadas com Deus? Sabe por que a decepção com Deus no nosso tempo é uma marca? As pessoas estão olhando para Deus e dizendo: onde o Senhor está? Porque estão nutrindo esse tipo de relacionamento com Deus. Relacionamento baseado no interesse, no desejo de arrancar de Deus todo e qualquer tipo de benefício para si. Essa é a mesma relação de Lucas capítulo 15, do filho que ficou e não daquele que foi embora. O irmão do filho pródigo. O irmão do filho pródigo não tinha nenhuma relação de amor com o pai. Isso é demonstrado naquele momento que o irmão volta. E ele diz exatamente assim: eu estou há tanto tempo aqui convosco e o Senhor nunca fez isso por mim. Não tem amor, é simplesmente usuário. Deus é Deus por aquilo que Ele pode me dar, não por aquilo que Ele é. Mas nós temos também um bom exemplo, que é o de Jó. E Jó contraria todas essas expectativas. Jó demonstra que quando ele perde tudo, ele chega à seguinte conclusão: o Senhor é o que eu tenho de mais importante nessa vida. No saí do ventre de minha mãe e no partirei. O Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A nossa relação com Deus não tem que ser uma relação de usuários, mas sim uma relação de amor. E aí nós entendemos que o que sempre antecede ciclos onde a gente começa a amar a Deus verdadeiramente é o deserto. O povo está saindo do deserto, nas planícies de Moabe, olhando para a terra prometida, e Deus os conduz para o deserto para que eles percam os apoios, para que eles não acreditem naquilo que eles podem produzir, mas sim no Deus que por meio de uma palavra envia todas as nossas necessidades e elas são supridas para a honra e glória do nome dEle. Para que a gente comece a entender de que quando vivenciamos o deserto, o que mais nos importa não é o pão, ou seja o que for, mas o Deus a quem nós servimos. Então sempre o que antecede novos ciclos, bem-sucedidos na nossa trajetória, é o deserto, são as provações. E contrariando todas as regras, eu gostaria de desejar uma coisa para a nossa vida no ano que vem. Eu gostaria de desejar deserto para a gente. Amém, irmão? Sabe por quê? Na maioria das vezes, nós estamos mantendo uma relação com Deus, sabe como? Totalmente interesseira. Só queremos as dádivas das suas mãos. Quando a gente vai para esse momento de solidão,
onde não tem ninguém a não ser Ele, a gente passa a nutrir uma relação de amor e uma relação de graça. Então nós precisamos urgente renovar o nosso amor a Deus. Para que esse novo ciclo seja um ciclo bem-sucedido na nossa vida, o amor a Deus precisa ser uma marca, precisa anteceder a nossa obediência. Se obedecemos, obedecemos por quê? Porque o amamos. E a minha relação com Deus dirá exatamente como será o meu novo ano, a minha nova trajetória e a minha nova expectativa de vida. O meu novo momento será marcado por um sucesso ou por um fracasso. Isso é determinado exatamente na minha relação com Deus. A maneira como eu vou manter uma relação com Deus vai determinar sucesso ou fracasso. Baseado no interesse, fracasso. Baseado no amor, sucesso para a nossa trajetória. E aí nós entendemos que quem deseja viver um novo ano, que quem deseja viver um novo momento na sua trajetória de vida, faça a manutenção do relacionamento com Deus. Como o nosso relacionamento com Deus está, o que nós temos feito com esse benefício tão grande que o Senhor tem nos oferecido. A segunda ação e última, que precisa ser manifesta e que, a fim de construir um novo ciclo na nossa trajetória, nós precisamos realizá-la, é que nós precisamos renovar o nosso compromisso com os princípios divinos. Precisamos ter uma relação com Deus saudável, uma relação de amor e não uma relação de interesse, e precisamos também ter uma renovação com os compromissos e com os princípios divinos que estão descritos na palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Moisés aqui, a partir do verso 18, começa a dizer uma série de coisas. Montem uma estratégia para que essas palavras estejam gravadas na mente de vocês e vocês não percam isso de vista em momento nenhum, porque isso custa a vida de vocês. É impossível a gente construir um novo momento se os princípios divinos, que são princípios de vida boa, vida com qualidade, os princípios de Deus, e é isso que Moisés está dizendo, para o novo momento, a terra é boa, mas vocês podem estragar tudo. Podem estragar tudo com o quê? Por meio da desobediência, por meio do abandono dos princípios de Deus. E ele traz pelo menos três verdades que a gente precisa gravar e nesse tempo renovar o nosso compromisso com as verdades de Deus e implementá-las na nossa casa, na nossa trajetória, na nossa família. Meus irmãos, mais do que palavras, nós estamos diante de verdades que nos libertam e nos impulsionam a viver. Quem deseja viver bem, viver uma vida, um novo ano com qualidade, com graça, precisa olhar para as Escrituras novamente e encontrar verdades que nos encaminham e nos direcionam para cada obstáculo e para cada desafio que a gente vai encontrar. A solução para os desafios que virão não estão em conselhos que não vêm de Deus. Pelo contrário, estão nos princípios descritos no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos tornar esses princípios fonte da nossa vida. Por isso que Paulo diz, buscai as coisas do alto, onde Cristo está. Onde a vossa vida morreu juntamente com Ele. Onde a nossa fonte de existência passe a ser os princípios de Deus que nos sustentam e nos capacitam para a gente viver os maiores desafios que virão na nossa trajetória. Para o novo ano, um compromisso sério com a fonte de vida que jorra a eternidade, que são as palavras do nosso Mestre. Tornar esses princípios fonte da nossa existência. Por isso que ele diz, põe isso no vosso coração e na vossa alma. Mas não só isso, ele também diz, torne a família o lugar prioritário de compartilhar essas verdades. Irmãos, nós nos preocupamos, com a família, os filhos, de estarem numa boa escola, uma boa faculdade, de serem bem-sucedidos, de terem progresso na vida, de serem pessoas
financeiramente bem-sucedidas, mas às vezes nos falta o reflexo na nossa consciência de que nossos filhos, nossos parentes, só serão bem-sucedidos se os princípios divinos forem a base da vida deles. Se essas verdades aqui do Evangelho forem o que sustente a vida deles dia após dia. Por isso que Jesus, em Mateus capítulo 7, diz: eu vou assemelhar o homem sensato àquele que constrói a sua casa sobre a rocha, aquele que constrói a sua vida sobre os princípios de Deus. Esse permanece inabalável diante de toda e qualquer situação, porque a base dele é sólida, e a base dele são os princípios divinos. E Moisés está dizendo, e nos dizendo também, nos ensinando nessa noite, para experimentar novos ciclos bem-sucedidos, a gente precisa entender que vida bem-sucedida começa desfrutando de maneira amorosa e graciosa desses princípios, que são verdades espirituais que nos conduzem em meio ao mundo em trevas. Por isso que o Salmo 119 vai nos dar aquela declaração maravilhosa: lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Não tropeçaremos, porque a verdade iluminará a nossa trajetória. Compromisso com a verdade de Deus, a verdade que o Senhor tem tornado ao nosso coração. E eu gostaria, nesse último ponto, que nós pensássemos sobre um princípio que Moisés também diz aqui. Moisés diz sobre os umbrais e as portas. Ele diz sobre esse compromisso de escrever essas verdades nos umbrais e na porta, né? Ele começa exatamente contemplando o homem em cada dimensão. Primeiro, coração. Segundo, família. E terceiro, sociedade. Sabe o que isso implica para nós, irmãos? É tempo da gente olhar para cada um de nós e reconhecermos que tudo que nós temos é suficiente. Tudo que nós temos é suficiente, irmão. Tudo que já foi conquistado na cruz do Calvário é suficiente para nós. Todas as bênçãos da graça são suficientes para a nossa vida. Nós temos tudo o que precisamos ter, não nos falta nada, porque a graça de Deus está conosco. A cruz de Jesus resplandece sobre a nossa trajetória. O amor de Deus foi demonstrado em Deus Pai enviar o seu Filho para morrer em nosso lugar, para nos oferecer uma nova oportunidade de construir novos ciclos bem-sucedidos. Nós já temos tudo o que precisamos, irmão. No nome de Jesus é tempo da gente parar de olhar para o nosso próprio umbigo, achar que a nossa vida é o centro do mundo e do universo, achar que a gente precisa de tantas coisas, que o Senhor já disse na sua palavra: as demais coisas vos serão acrescentadas. O nosso mestre nos ensinou a doação como modelo de vida. Quando Moisés diz: coloque nos umbrais e nas portas, ele está nos dizendo e nos ensinando mais uma vez que chegou o momento da gente olhar para fora e enxergar no outro a necessidade da misericórdia e do amor de Deus. A sua família, apesar das dificuldades, a minha família, apesar das dificuldades, tem a esperança da graça, irmão. Tem a esperança do Cristo, do Evangelho que é poderoso para transformar todas as coisas. Mas o que nós não podemos deixar de pensar é que o mesmo Deus que enviou seu Filho para morrer por nós, nos envia para tomarmos a cruz de outros e morrermos para o outro. Nós dizemos isso: Capoeira Grande é de Jesus. Capoeira Grande precisa ser de Jesus. Mas chegou o tempo da gente aprender a orar como Jesus nos ensinou. Santificado seja o teu nome.
Venha a nós o teu reino, o pão nosso, livra-nos do mal. É tempo da gente olhar para o Evangelho de Jesus, irmãos, e resgatar o interesse por outras pessoas. Agradeça a Deus por essa oportunidade. Possamos nesse momento refletir sobre tudo aquilo que dizemos. Jesus tem nos chamado para uma nova consciência de vida, de modo de ser, relação amorosa e uma renovação séria com os compromissos divinos. Que essa verdade inunde o meu coração, alcance a minha família e alcance também pessoas que estão aí fora, que estão numa falsa alegria perdidos.